Paulo ele tem algumas questões que estão rolando, bem midiáticas mesmo, e fala abertamente, inclusive, sobre SAF, sobre o São Paulo virar SAF. Com isso, aparecem aqueles papos do FIDIC, também tem o lance do Evangelos Marinax. A verdade verdadeira é que o tricolor paulista, hoje, ele tem tudo para, neste ano de 2025, ele recuperar completamente o caixa, recuperar completamente os cofres do São Paulo e sair da penumbra que se enfiou de maneira definitiva, hein? Além disso, eu quero falar sobre o São Paulo na busca por um volante, que agora no meio do ano o cara já chega pro tricolor, sabia? Tem coisa legal pra caramba aqui no vídeo de hoje. Vou falar sobre o André Silva e tudo que está rolando no meu, também é seu, também é nosso, São Paulo Futebol Clube. Vamos juntos então? Então, ó, chega nesse like aí, valeu, tamo junto. Olha só, o São Paulo, Júlio Casares, ele foi a público falar sobre a questão aí do FIDIC, da SAF também. E ele fala que o FIDIC, ele é o fundo que foi criado junto à Galápagos lá para poder tirar as dívidas do São Paulo. As dívidas principalmente com os bancos. O São Paulo faz anos já que ele alega que ele não consegue sair dessas dívidas porque o banco tem juros, esses juros come tudo que sobra. Então você ganha lá 10 mil reais por mês. Aí você tem ali um custo mensal de 7, você teria que sobrar 3. Só que você pegou empréstimo lá atrás que te custa 3, 4 só de juros. É mais ou menos essa conta de padoca que eu fiz aqui para explicar por que essa questão aí dos bancos é muito importante que o São Paulo tire. A gente vê assim, ó, o São Paulo faturou 700 milhões no ano, 900 milhões no ano, o São Paulo faturou e gastou 700. Como é que pode, então, a dívida ter aumentado e não sumido? É porque tem o lance desses juros bancários que o São Paulo quer sair agora. E o lance do FIDIC, eu acho que ele é um lance que, o que pega negativamente, a princípio negativamente, é que fala assim, o São Paulo não vai poder investir nem em jogador. Tem um teto ali que o São Paulo pode gastar anualmente no futebol, que é de 300 e poucos milhões de reais. Vamos pôr aqui 350. São Paulo só pode, então, gastar 350. Aí, você olha o custo mensal da folha, mas não sei o que, não dá o valor, ele não fecha. E o São Paulo tendo que extrapolar, não podendo tal, acontece que o São Paulo ele não está fazendo contratações assim, tipo nível Galopo, aquele nível que joga o dinheiro fora, sabe? O São Paulo tem contratado caras como o Oscar, que veio de graça, caras como o Wendel, que veio de graça, caras como o Enzo Dias, que veio de graça, como o Cédric Soares, que veio de graça, e agora a grande discussão de uma contratação de um volante para o São Paulo está sim entre Casemiro e também sobre o Thiago Mendes. O Casemiro como um sonho um pouco mais distante, né? Não vou aqui falar, o Casemiro tá próximo. Não tá. Mas também falar o Casemiro é impossível também não, hein? Não tem essa. Acabou de ser contratado pelo Manchester United e já está de saída. Então não tem essa de que é impossível trazer um Pogba, um Casemiro. Impossível não existe. Ainda mais num time que teve aí o Dani Alves e Juan Fran. Teve lá agora o Rames Rodrigues, Lucas Moura e agora o Oscar. O Cédric, que é um lateral que nunca eu tinha ouvido falar, tava no Arsenal, Inter de Milão, sabe? Não é aquele cara que você fala, jogou aqui do Brasil. Não jogava. Era a cara da Europa. E o maluco tá aqui no São Paulo hoje. O Wendel, seleção brasileira, está aqui no São Paulo. Então pensa, por que o Casemiro não poderia voltar se o Oscar, que ganhava mais que o Casemiro, voltou, né? Então assim, não é uma questão de grana, é uma questão de querer. E o Casemiro um dia ele pode voltar. Só que agora, quem que está absolutamente próximo do tricolor é o Thiago Mendes. O Thiago Mendes, o contrato dele está acabando. Você lembra, né, que quando o Thiago Mendes, o São Paulo, tentou contratar, tanto o Thiago Mendes, ele começou a vir aqui pro São Paulo, ele falou com o Zubeldia, as portas da Barra Funda foram abertas ali para ele, ele entrou no CT, trocou ideia com o Zubeldia, vazaram fotos dele lá de dentro, a mulher dele, sabe, fez as malas, colocou no canto da sala e falou, partiu Brasil. Tipo assim, com a mala pronta, vindo pro Brasil mesmo. E o cara, enquanto isso, estava no CT da Barra Funda conversando com o Zubeldia, que deu aval pra contratação. E tudo aquilo. O Alisson estava machucado, o Pablo Maia estava machucado e o Thiago Mendes já vindo. Naquele momento, nós queríamos muito o Thiago Mendes. Quando o time lá do Al Hilal, né? Acho que é Al Hilal, Al Rayyan, Al Hilal, ele começa a falar, não, o Thiago Mendes não vai embora coisa nenhuma. Os caras viram a festinha pública que o São Paulo, o Thiago Mendes, a mulher dele fizeram, a torcida, nós aqui. Eles disseram, então beleza, paga a multa então que ele vai. Aí era coisa de 40 milhões, o São Paulo corretamente puxou o freio.
Você falou, não vai, 40 milhões eu não posso pagar. São Paulo se virou com o que tinha e até que voltaram Pablo Maia e Alisson. Aí você fala, bom, agora o Thiago Mendes vai jogar aonde, né? O Pablo Maia de novo tem uma lesão seríssima e fica fora. Então é risco dizer que o Pablo Maia não consegue voltar fisicamente pronto esse ano ainda. Então um volante pro tricolor que conta com o Luiz Gustavo mais velho e conta com o Alisson e as dúvidas, né? Bobadilha, Marcos Antônio, Negruti, tudo dúvida. Você não sabe o que esses caras vão poder jogar numa Libertadores, numa final aí, numa semifinal de Copa do Brasil. O que se pode esperar de Bobadilha e o Marcos Antônio? Nós não temos a menor ideia. Então o Thiago Mendes, ele passa a ser uma figura assim indispensável para os dias de hoje. Ele passa a ser uma figura que chegando no São Paulo, ele põe a camisa titular e joga. E eu tô louco pra ver, e muito mais ainda, quando eu penso que o Alisson, ele pode ser aquele primeiro volante. O Alisson, você pensa, Thiago Mendes vem pra ser o quê? Primeiro volante? E o Alisson segundo? Pelo contrário. Quando o Pablo Maia se machucou, eu virei fã número 1 do Alisson, que ele virou meio que o camisa 5 ali do São Paulo. Ele vira o cara da camisa 5, ele vira o primeiro volante e começa a jogar mais que todo mundo no time. Aí sim você pensa que o Luiz Gustavo não vai ter assim o ritmo talvez necessário, o fôlego necessário para 3 competições importantíssimas que começam tudo agora, Copa do Brasil, Libertadores e também o Brasileiro. E o Thiago Mendes ele chegaria de uma forma assim maravilhosa. Vem igual o Lucas Moura. Vem maior do que um Cédric Soares, muito maior. Vem para pôr a camisa e falar, quem que é o bom? É o Gerson? Quem que é o bom? É o Richard Rios aqui? Eu vou ser melhor que esses caras aí. Ele tem a obrigação de vir pro Brasil e bater de frente com o Gerson do Flamengo, por exemplo. Ah, Juba, eu vi, já falei sobre isso aqui uma vez. Ah, Juba, você tá maluco, o Gerson é muito melhor e tal. É mesmo. O Gerson foi jogar no futebol francês lá também, foi chutado de lá rapidinho. Criticado por companheiros do time, colocado escanteado no banco por causa de técnico. E aí o Flamengo vai e recompra o Gerson. Então olhar pro Thiago Mendes hoje e falar, o Gerson joga muito mais? Por quê? Por que o Gerson joga muito mais? E pra muitos, o André Silva ele deveria ser o titular do time do São Paulo. Pra muitos, aí o André Silva tinha que ser titular, porque ele tá jogando mais do que em tese o Caleri e tal, e ele pega um jogo treino contra o São Bernardo e vai lá e já faz o gol, já encaçapa o golzinho. E aí eu te pergunto, você acha, pegar um brabo aqui, você acha que o André Silva, ele tem que ser titular hoje do Caleri ou ele tem que ser reserva do Caleri? É claro, pegar um jogo treino contra o São Bernardo, faz o gol, é legal, né, é da hora, mas será que é tudo isso aí? Bom, eu não sei. Hoje eu acho que eu colocaria o André Silva como titular do Caleri, apesar de ter também achado que o Caleri melhorou um pouquinho depois que a tática mudou daquele por 3 zagueiros. Contra o São Bernardo, o Caleri não jogou, né? Foi o André Silva, mas depois contra o Novo Horizontino foi até que bem. E depois contra o Palmeiras também não achei que o Caleri foi mal. Perdeu um gol ali de cabeça. Fala-se muito que o Caleri perde os gols, né? E aí é problemático. Mas também pensar, Caleri descartado, não, acho que não. Acho que o São Paulo precisa melhorar a parte tática, a parte técnica, com esse técnico aí do São Paulo que escala o time. Bom, deixa eu falar do modelo de SAF. A SAF, o Júlio Casares ele fala que ele não ia ser o primeiro cara a montar o modelo de SAF aqui no futebol brasileiro, mas ele também não vai ser o último. É um modelo que agrada, mas que ela tem que ser é um modelo que tem que ser muito bem estudado lá dentro. Quando a gente olha para o São Paulo, eu tava vendo ontem uma entrevista do Ronaldo, Fenômeno, que acho que foi no... Eu acho que o canal chama Charla Podcast. Fica 2 caras lá que são grandes também, ficam na transmissão de vários jogos, no Premiere. E eu acho que chama Charla. O Ronaldo, ele chegou, fenômeno. Ele foi dono do Cruzeiro, né? Ele comprou o Cruzeiro, depois acho que ele vendeu pro tal de Pedrinho BH, que é o cara lá o bilionário lá, que comprou o Cruzeiro agora. E ele falou, quando eu cheguei lá, cara, tinha tipo assim, eu tinha que dar 200 camisetas pra conselheiros. 300 camisetas. Cada uma custando aí R$350. Chegava o ano, a Adidas fabricava lá a camiseta pro Cruzeiro e eu devia 2 milhões pra Adidas. Porque eu tinha que pagar os caras, porque os conselheiros, cada um pedia 50 camisetas. Conselheiros pedindo camisetas pro clube. Conselheiros que talvez votassem, né, pra eleger um presidente. Isso te lembra alguém? Você lembra alguém pra você? Conselheiro sanguessuga, que fica pedindo mordomia pro próprio clube, palavras do Ronaldo, lá no Cruzeiro. Ele falou assim, ó, a torcida organizada
Eu tinha, tipo assim, eu tinha X mil vagas, ingressos, né, pra vender. 20 mil ingressos eu tinha que dar pro torcedor. Organizado. Cortei também. Falei, como assim? Me ajuda a te ajudar. Ele falou, quero ajudar o clube aqui, como o torcedor me pede. Só que aí o clube tem que vir comprar o meu ingresso. Não dá pra eu chegar e entregar 20 mil de graça. E aí a organizada vai lá e revende, comercializa aquele ingresso. Aí a organizada ganha o dinheiro do ingresso com a venda e o clube não ganha nada. Aí a organizada cresce, o clube se endivida e tá tudo bem. O Ronaldo foi e cortou. É claro, o Ronaldo ele não foi eleito por ninguém, ele foi lá e comprou o Cruzeiro, né? Eu não sei se esse tipo de coisa acontece no São Paulo Futebol Clube, mas a verdade é que lá no São Paulo, né? Você tem conselheiros. Os conselheiros estão lá, né? Não sei por que cargas d'água, mas eles que elegem, tem 200 caras que elegem um presidente. E aí o São Paulo não pode virar SAF. Se o São Paulo virar SAF, chega um dono. Pensa que um dono comprou o São Paulo. Eu acho isso perigosíssimo, tá? Pra começar. Mas digamos que um dono comprou o São Paulo. Se fosse no mesmo jeito do Cruzeiro e tivesse, em tese, conselheiros que pedissem camisetas, organizada que pedisse ingresso, será que, de alguma maneira, o Baby do São Paulo fala que eles não ganham ingresso, né? Mas enfim, será que teria conselheiro folgado perdendo uma mata no São Paulo? Eu não sei te dizer, mas será que teria? Então, quando o São Paulo, ele é um mundinho, né? Ele é um mundinho absolutamente fechadinho, que só pode ter aqueles caras da situação. Nem oposição existe no São Paulo. A oposição é tirada pra besta, tudo trouxa, tudo não presta pra nada, são uns coitadinhos. Aí é só a situação que consegue ser eleita. Né? Nós tivemos o Juvenal, terceiro mandato, quando muda o estatuto. Tivemos o Aidar indicado pelo Juvenal. O Aidar indicou o Juvenal no fim dos anos 80. O Juvenal indica o Aidar agora de novo depois do terceiro mandato. O Leco assume interinamente porque o Aidar foi afastado, se afastou. Aí o Leco vira presidente, depois o Leco é reeleito. Aí depois tem o Júlio Casares, que estava assim sempre na situação junto com o Júlio Casares. Então você não tem oposição. Será que esses caras que estão no São Paulo mandando há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, eles vão aceitar que o São Paulo vire SAF para um dia eles poderem perder uma cadeirinha lá, poderem perder uma geladeirinha com sorvete, poderem perder o salão nobre, sabe? Eu não sei se isso acontece no São Paulo, mas que é um negócio que você para pra pensar, né? E o Júlio Casares, ele fala, talvez o modelo de SAF seja bom, mas claro, por um lado, nós sabemos que não vai virar SAF agora. Primeiro que eu acho que um dono comprar e desistir do São Paulo é possível e aí seria tenebroso, né? Imagina um cara comprou o São Paulo e fala, não, aqui deu prejuízo, vou embora. Pega e corta os gastos e acabou o São Paulo. Isso aí pra nós seria uma coisa horrorosa, a pior coisa possível. Pensar num presidente sugando o São Paulo também é a pior coisa possível. Em conselheiros sugando o São Paulo também é a pior coisa. Eu tô torcendo muito aqui para que isso não aconteça e que o Júlio Casares agora ele consiga realmente, com o FIDIC, arrumar as dívidas, equilibrar o caixa, com o FIDIC ele conseguir liberar muito da dívida e também com os patrocinadores ele conseguir levar o São Paulo para um patamar elevado, para um patamar de muito ganho mensal. E também com o Evangelos Marinax, vindo agora aí essa parceria com esse magnata grego, que o São Paulo consiga finalmente entrar num eixo de primeira prateleira financeira do futebol.